Fala, nerdzolas e fala, Condors. Chega mais que hoje o assunto se trata de performance. Isso mesmo, nerdzola. Então, se você ainda não é inscrito no canal Daniel Jesus, vai lá, se inscreva no canal, vire um nerdzola, que isso faz a gente apoiar cada vez mais o nosso canal, trazendo conteúdos exclusivos para você que é nerdzola. Bom, hoje vamos falar de performance. Isso mesmo, nerdzola. Hoje vamos aprender a aumentar o incrível desempenho no C Sharp utilizando o Spam. Conhece o Spam? Não? Então não se preocupe que eu vou abordar esse assunto nos detalhes com você. Eu vou rodar a vinheta e volto já. E estamos de volta, nerdzolas e coders, para falar sobre performance. E a primeira pergunta, que não quer se calar, o que é o Spam? Nerdzola, o Spam é um tipo de estrutura em C Sharp que foi introduzido no .NET Core 2.1 para melhorar o desempenho do processamento de dados na memória, isso mesmo. E olha, especialmente útil para manipular grandes quantidades de dados de uma maneira mais eficiente. Que maneiro, né? E olha, não termina por aqui não. Em termos técnicos, o span representa um intervalo de dados contíguos na memória. Este intervalo, nerdzola, pode ser um array, uma parte do array, ou um segmento de uma string, ou um bloco de memória não gerenciada, ou entre outros, tá? A ideia principal do span, nerdzola, olha só, é fornecer uma maneira segura, mais eficiente de acessar os blocos em memória contíguos. Isso mesmo, independente onde estejam em memória, heap ou stack, sem necessidade de copiar esses dados. Isso se torna o Spam uma ferramenta extremamente poderosa quando se trata de otimizar o seu código em .NET. Você sabia disso? Não? Então bora lá para o nosso Rider para a gente demonstrar alguns exemplos na prática sobre Spam. Fala, nerdzolas e fala, coders! Muito bem-vindos aqui no Rider, isso mesmo. Eu criei um projeto aqui, nerdzolas, sobre performance de Spam, tá? Esse projeto ele vai ser responsável por metrificar os alocamentos em memória, tá? Utilizando o Spam e não utilizando o Spam. Com isso, com a biblioteca benchmark.net, eu vou conseguir mencionar para vocês e dizer em questões de métricas qual é mais performático, utilizar o Spam ou não utilizar o Spam. Para isso eu criei 3 cenários aqui, tá? Então eu criei um cenário de manipulação de string, de binário e de array, tá? E a gente vai ver cada um deles se realmente o Spam sobressai em questões de não utilizar também, tá? Então vamos lá. O primeiro cenário aqui é de string, tá? Vocês podem notar aqui que eu estou usando uma notação do .NET, né? Do benchmark.net, para eu diagnosticar minha memória, tá? O quanto está sendo alocada, enfim. E eu tenho aqui a minha constraint, onde eu tenho o valor de bem-vindos ao canal Daniel Jesus, tá? No primeiro método de extração de numbers, né, de números, né, extract numbers, eu tenho a minha constraint, é onde eu faço o substring nela, pegando o start index 7 e o length 5, né? O que ele quer dizer com isso, tá? Ele define a posição inicial como 7 e o comprimento como 5, resultando o valor como vindo, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui pro spam, tá, galera? A diferença é que eu vou criar uma estrutura de spam, né, para string, né, e utilizar o método slice, tá? Falando o start e o length. Praticamente isso. Vamos lá no program. Eu estou executando exatamente essa classe, tá? Para eu poder pegar minhas métricas. Então vamos lá dar o run.
Bom, terminamos aqui, a gente vai olhar um benchmark aqui e vamos notar uma diferença absurda aqui em questões de métricas, tá? Olha aqui, ó, utilizando o spam, olha como a minha métrica tá muito mais performática do que sem utilizar o spam. E olha o alocamento de memória, é absurdo, né? Então a gente comprova que utilizando manipulações de string com spam, a gente ganha uma performance absurda em questões de alocamento de memória, tá? Eu vou dar uma olhada aqui agora no cenário de array, tá? O que essa classe de array operations tem, tá? Essa classe de array operations, né, ele possui dois métodos, tá? Que serão avaliados pelo benchmark.net, tá? O fill array e o fill array with span. Ambos os métodos preenchem o array com o valor 10, porém utilizando abordagens diferentes. Lógico, um eu estou utilizando o span e o outro não, tá? Então, se você for ver bem aqui no fill array, tá? Eu estou utilizando um laço, né? Um loop para interagir sobre cada elemento do array e adicionar um valor 10 existente para cada posição. Praticamente eu faço a mesma coisa aqui, mas eu utilizo como span e utilizo a função fill, tá? Bom, vamos dar uma anotada aqui no program. Eu vou comentar essa parte do string. Agora eu vou pro array. E eu vou rodar esse cara aqui e ver as métricas dele, se realmente com o spam faz um diferencial em questões de performance. Bom, terminou aqui. A gente vai olhar exatamente as métricas, né, do benchmark. E olha que interessante. A gente vê também um ganho sobre o spam, né? Se a gente for ver aqui, ó, olha a diferença, ó. E olha o alocamento de memória, também não tem nada. Então a gente vê que em questões de processamento e alocamento de memória, o spam sobressai também em questões de array, tá? Em cenários de array. Agora, por último, né, a gente vai fazer exatamente, deixa eu deixar aqui pronto no programming. A gente vai executar essa classe de binário, tá? O que eu tenho aqui é exatamente o que, tá? Essa classe de binário aqui, Binary Data Operations, contém dois métodos marcados, tá, Nerdzola, com atributos do benchmark, que indicam que esses métodos, né, devem ser executados durante uma medição de desempenho. O primeiro método aí que vocês podem notar, né, eu estou utilizando primeiramente dois arrays de bytes e um int de index, tá? Então, o primeiro método search pattern, tá? Ele realiza uma busca, né, em um laço interativo, né, tentando comparar os elementos que correspondem ao padrão definido pelo array pattern, tá? E quando esse padrão é encontrado, olha que louco, né? O index, né, que é o índice, né, é armazenado em uma variável do index e o loop é interrompido através do break, tá? Da introdução do break, tá? Então, assim, a gente está fazendo uma interação, né, entre dois arrays de bytes, e quando eu acho esse padrão, ele
armazena o índice em uma variável chamada index, né? E o loop é interrompido através da introdução do break, tá? É muito interessante isso. A mesma coisa eu vou fazer aqui, mas aqui eu estou utilizando o index off e estou usando uma customização de span para byte, tá? Né? Então a gente pode ver que o método index off aí do span ele vai buscar o padrão, tá? E o índice do padrão é encontrado e atribuído diretamente à variável index. Isso mesmo, tá? Utilizando o span. E a gente vai executar esse carinha aqui, ver se realmente também em cenários de binários também o span sobressai ou não, tá? Então vamos rodar esse cara. Terminou aqui, galera, então vamos lá. Olhando aqui, olha que louco também, né? A gente vê um ganho absurdo em questões de métricas também relacionado ao spam. Olha o tempo que é executado. E a alocação também é equivalente ao mesmo, tá? E olha só, a gente percebe que utilizando realmente o spam para os cenários de array, binário e string, se encaixa perfeitamente. Então, Nerdzolas, a gente conclui que realmente o spam ele entra com ganho de performance absurdo em questões de manipulações de string novamente, de array e binário. E espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Chegamos a mais nerdzolas e coders que querem saber de programação. E até o próximo vídeo.